Oi pessoal, meu nome é Mima Xavier e esse é o meu canal. Hoje eu vou falar sobre a história de um profeta bíblico. Esses tempos eu estava pensando muito sobre essas coisas e de repente me veio essa história, né, desse profeta. E eu quero contar um pouco como é que tudo aconteceu. Esse profeta que eu vou falar é o Daniel. Ele foi o último profeta do final do cativeiro, né? Quando o povo de Judá já ia ser liberto do cativeiro, o que aconteceu? Daniel, ele era da alta sociedade de Judá, ele era da realeza de Judá. E quando eles foram levados cativos para a Babilônia, o rei escolheu os jovens da alta sociedade, da realeza, para servirem no palácio. Então tudo começou aí. Daniel, os seus amigos e os jovens, né, da realeza de Judá foram levados para o palácio do rei Nabucodonosor. Lá no palácio, o que aconteceu? Primeiro, o chefe deles lá, dos oficiais que ia cuidar deles, Aspenaz, o nome dele. Ele primeiro, quando eles chegaram lá no palácio, ele mudou o nome deles. E é interessante essa questão de mudar o nome, porque um nome para uma pessoa é muito importante, né? O nome, ele fala muito da pessoa, de quem é a pessoa. E na época dos tempos bíblicos, eu acho que até hoje talvez os judeus ainda conservam isso de dar um nome para a pessoa que tem a ver com o momento que eles estão passando, ou com o que aqueles pais querem que os filhos sejam, né? Então a primeira coisa que foi mudada foi o nome. É incrível pensar que, de primeira, Nabucodonosor não impôs a religião dos caldeus, né? A religião dos babilônios aos jovens. Porém, o chefe dos oficiais, Aspenaz, mudou o nome deles. E é isso que acontece hoje, né? É interessante falar o significado dos nomes. Daniel significa Deus é meu juiz, Ananias, a graça do Senhor, Misael, Deus forte, e Azarias, o Senhor é um socorro. O nome deles original significava essas coisas, mas o chefe dos oficiais mudou o nome deles para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Beltesazar significa a guarda dos tesouros de Bel, que era uma divindade deles. Sadraque quer dizer inspiração do sol, que era um deus também que eles adoravam. Mesaque tem a ver com a divindade Saque. E Abednego, servo do fogo brilhante. Então é interessante que a primeira coisa, eles não impuseram a religião deles. A primeira coisa que eles fizeram foi mudar o nome. Assim mesmo acontece conosco nesse mundo, né? O mundo quer mudar, gente. O mundo quer mudar o nosso nome. O mundo quer ditar as regras, dizer como é que vai acontecer, dizer a maneira que a gente deve pensar, a maneira que a gente deve agir. E isso em tudo, né? Na música, nos filmes, em tudo ao nosso redor tem um complô para fazer a gente pensar do jeito que o mundo pensa, do jeito que as pessoas pensam, entendeu? Do jeito que esse século pensa, entendeu? Então, do mesmo jeito foi com Daniel e seus 3 amigos, né? Eles não impuseram a religião, mas eles começaram a mudar o nome. Tipo, sutilmente eles vão mudando as coisas. Sutilmente eles vão colocando na tua cabeça o que deve ser feito, sutilmente. E é assim conosco hoje também, né? Segundo lugar, quando eles chegaram no palácio, que o rei disse? Olha, vocês vão comer da minha despensa, né? Do que o rei iria comer, eles também iriam comer. Mas o que aconteceu? Daniel chegou com as penais e disse assim: olha, a gente não quer comer da comida do rei, porque não, isso é errado, isso é proibido, são coisas proibidas para nós. Então a gente não quer se contaminar. Aí Aspenaz ficou com medo, né? E disse: não pode ser assim porque o rei vai cortar minha cabeça. Então não pode ser assim. Mas aí o que aconteceu? Daniel foi com o chefe dos mordomos, que era o responsável por servi-los, e disse-me assim: então faz uma experiência de 10 dias conosco. 10 dias você nos dá legumes e água. Nós não vamos comer da despensa do rei, nós vamos comer legumes e água. Se ao final dos 10 dias a gente estiver mais fraco e a gente estiver pior que os outros, tudo bem, aí a gente passa a comer a comida do rei. Mas se ao final dos 10 dias a gente estiver melhor, aí a gente vê o que acontece. Certo que ele concordou. Então quando ele concordou, aí começou os 10 dias. Tal, comendo legumes e água. Ao final dos 10 dias, eles estavam mais fortes que os outros jovens. Ou seja, Deus nunca nos deixa envergonhados. Se a gente dá um passo de fé,
se a gente faz algo para agradar a ele, ele nunca vai nos deixar envergonhados, né? Outra coisa que eu achei bem interessante nesse texto é que, com certeza, não existia ali só os 4, né, da tribo de Judá. Com certeza eram vários. E a faixa etária deles era de 20 anos. Então, o que eu pensei assim, cara, sei, isso é muito louco. Apesar de eles terem a mesma ascendência, né, apesar de eles serem da mesma tribo, nós somos da tribo de Judá. Nós somos do reino de Judá. Eles escolheram ser diferentes e os outros não. Então, não importa se nós somos, por exemplo, se eu sou filha de cristão, se eu sou neta de cristão, não importa. O que importa vai ser a minha decisão para com Deus, porque cada um tem que ter a sua experiência. Então, importa a sua decisão para com Deus, e não dos seus pais ou dos seus avós e etc. E eles decidiram firmemente, nós não vamos nos contaminar com as iguarias do rei, nós não vamos comer da despensa do rei. E isso aconteceu. E Deus honrou essa decisão deles. Deus é incrível, Deus nos honra muito quando a gente segue aquilo que Ele propôs pra gente. Ele nos ajuda e Ele nunca nos deixará envergonhados. O terceiro ponto que eu quero falar é que ao final, porque eles passaram na verdade 3 anos dessa forma, no Palácio do Rei, foi tipo um treinamento, entendeu? Aí, no final dos 3 anos, o que é que o rei fez? Chamou todos eles e conversou com eles. Pra ver, né? Ver como é que era o nível deles e tal. E dentre todos, os mais sábios, os que mais se destacaram foram Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Foram os 4. Deus, ele sempre vai recompensar a nossa atitude, a nossa decisão diante desse mundo, sabe? De dizer assim, olha, eu não vou me contaminar, eu não vou, a minha mente não vai ser mudada, porque vocês podem mudar meu nome, vocês podem mudar tudo ao meu redor, mas vocês não podem mudar a minha natureza. O mundo, ele não pode mudar a nossa natureza. Não pode. Ele pode fazer ali, levar a gente a isso, né? Levar a gente, porque eu acredito que muitos jovens ali comeram da despensa do rei e se apaixonaram por aquilo, entendeu? Se apaixonaram pela realeza, deixaram aquilo subir a cabeça. Mas Daniel, Misael, Azarias e Ananias, não. Então, nós temos que ser da mesma forma. Eu peguei isso pra mim, né? Cara, eu tenho que ser dessa forma também. Não importa o que o mundo fale pra gente, não importa, sabe? Não importa se você parece ser errado sendo certo, entendeu? Não importa. Você tem que tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão, né? Isso que eu aprendi nesse primeiro capítulo de Daniel. Aprendi que Deus é conosco e que Ele sempre nos honra.